É interessante, o Kim até pontuou isso. É vilão contra vilão, né? Você fica olhando aqui, não sabe, às vezes você torce pra um lado para o outro se ferrar, e depois o outro pro outro se ferrar. Você não tem ninguém, nenhum santo ali, né? Mas, ó, só pra pegar a informação aqui, nos Estados Unidos chegou a ter 8 mil bancos no ano 2000, mas hoje tem uns 4.400. E no Brasil, oficialmente tem 112 na Febraban, pra você ter uma noção da diferença de quantos bancos. E o banco que eu falei antigo que quebrou era o Econômico. Eu sempre confundo o Nacional com o Econômico. O Banco Econômico, que é de 1834, foi um dos primeiros e quebrou em 95. Kim, agora é tua vez. Quer comentar o que sobre isso? Você falou uma coisa interessante sobre o Banco Central, né? Que o pessoal, os liberais principalmente, reclamam muito que a gente fala do Banco Central. Como você é contra a independência, como se o Banco Central fosse independente hoje, né? Como se o Lula não mandasse. Enfim, fala aí. Pois é, pegando, já começando por esse gancho, é uma coisa bem simples de entender, pessoal, que é o seguinte: o Banco Central independente que eles dizem que você tem hoje, ele indica pessoas que vão ter mandatos. E quando acabar esse mandato, a pessoa tem que voltar a procurar emprego, né? Então, assim, você vive num país que, na prática, você tem um monopólio de 5 bancos, é o que acontece meio que na prática. Uhum. Aí você participa do Banco Central e você acha mesmo que um cara que está lá na diretoria do Banco Central, ou o diretor, né, o presidente do Banco Central, e que muitas vezes, quando você os olha, eles saíram do Bradesco, do Santander, né, enfim, dos grandes bancos brasileiros, para ir trabalhar no Banco Central. Aí vocês acham que o cara vai trabalhar numa instituição como essa, vai pintar e bordar, vai peitar os bancos para 4, 8 anos depois que acabar o seu mandato, ele arrumar emprego onde? De faxineiro no BTG? Porque nem isso ele vai arrumar. Nem para limpar a bosta lá do André Esteves ele consegue mais. E aí o pessoal acha que não, que o Banco Central vai ser super independente. Vai sim. O país que você vê que em qualquer setor da política, o poder financeiro se sobrepõe ao poder político. Porque as decisões políticas são decisões financeiras. Você vê que as principais discussões que são pautadas no Congresso Nacional, elas giram em torno do lobby de grupos financeiros que têm um poder de, sabe, de suação, de colocar pressão. Você vê que quando tem uma tentativa de mudança de questões, sei lá, tributárias, sempre o andar de cima é preservado, a conta sempre é passada para o pobre. Quando se discute qualquer coisa ligada, né, à responsabilidade fiscal, à austeridade fiscal, qual é a matemática? Vamos também preservar o andar de cima e vamos cortar no BPC, vamos desvincular o salário mínimo da Previdência. É sempre esse tipo de política. Mas não, o Banco Central, ele é independente. E aí o pessoal, né, um grande área desses liberais falavam lá atrás que não, meu Deus, ainda bem, porque tu já imaginou o Banco Central na mão do Lula. Foi até um comentário que eu recebi hoje, mas é um comentário recorrente. Aí você vê, o Banco Central hoje tem não apenas o Galípolo, que é o presidente indicado pelo Lula, mas eu acho que tá faltando 1 ou 2, no máximo, do Copom, que são 9, que o Lula ainda não indicou. Então assim, o Lula tem pelo menos um 7 de 9. Mas não, o Lula não tem o Banco Central na mão. E o que é que o Banco Central está fazendo? E mais, quando você olha, historicamente, o PT sempre defendeu a autonomia do Banco Central. Na Constituição de 88, o PT apresentou até emenda em relação a isso. O José Disseu defendeu isso em 2001 ou 2002. O Lula estava ali tentando se eleger presidente publicamente. Você olha por qualquer ângulo diferente, você fala, cara, olha como foi a gestão do PT frente ao Banco Central. As últimas notícias que saíram é que estamos num período de taxa de juros tão elevados que a gente só teve isso 20 anos atrás. Na era Lula. Na era Lula. Então, assim, a gente, assim, o cara ele realmente acha que o PT vai entrar e vai abaixar os juros na canetada. Sendo que o que o PT nos entregou ao longo de Lula 1, 2, Dilma, foram juros elevadíssimos. E agora no Lula 3, o Brasil tem o segundo maior juro real do mundo. Maior, eu sempre dou esse exemplo, do que a Rússia, um país em guerra e sancionado. Mas confia, né? O mundo inteiro tá errado, quem tá certo é o Brasil, quem tá certo é o Banco Central Independente, que não escuta a população, mas escuta o Boletim Focus. Sabe? É aquela coisa, eles sempre discutem, não, você tem que ver até onde vai a questão do juro, porque também tem um impacto na economia, né? Tem um impacto no setor produtivo, não podemos deixar que o remédio se torne veneno. Eles ficam falando isso e as empresas seguem quebrando. Os CNPJs aí seguem, né, sendo fechados, recuperação judicial, o pessoal está fazendo alguns levantamentos que mais de 90% das empresas com problemas são pequenas e médias empresas, microempresas, mas não, calma, ainda não virou veneno não. O pequeno está se lascando, mas ainda não virou veneno. Por quê? Porque não atingiu o grande. E aí, quando você vai olhar, por exemplo, a questão da discussão do Boletim Focus, só tem financista, só tem o pessoal do mercado. Então, cadê as vozes que representam o setor produtivo para falar, peraí, pô, esse remédio já virou veneno? Não tem. A pauta financeira, né, o mercado financeiro como um todo, já sequestrou o Brasil, eu falei isso em vídeo essa semana, desde a independência, talvez até antes. Já começa ali, quando o Brasil, para ficar independente, né, de Portugal, pegou empréstimo com os Rothschild. Quem foi que atuou para sabotar o Barão de Mauá? Foi os Rothschild. Você vê hoje no mundo a gente discutindo tarifas, proteção da indústria nacional, reindustrialização. Ontem não, me perdoa. Foi dia 20
Acho que foi dia 28. Eita, não foi o dia 28, foi dia 27, é o nascimento do Barão de Mauá. Cara, ele foi o nosso grande industriário. Um dos motivos também que levaram à quebra do Barão de Mauá foi a derrubada lá, acho, da Landulfo Alves, que era aquela lei das tarifas, né? Para os produtos ingleses entrarem no Brasil. Então você vê tudo que vem sendo feito ao longo da história do Brasil é sempre a parceriazinha da elite nacional rentista financeira com banqueiros de outros países e vai empurrando fumo, vai empurrando fumo, vai empurrando fumo. Você pega aí o Itaú Unibanco, pega primeiro do lado do Unibanco, Moreira Salles. Quem era Moreira Salles antes e depois de entrar no governo? Nosso Valtinho do churrasquinho. Ele falou, Deus, era só um caixeiro viajante qualquer. E aí passa pelo Banco do Brasil, ministro da Fazenda, diplomata, aí o Unibanco cresce, né? Em parceria, sócio do Nelson Rockefeller, a coisa vai indo, vai indo, vai indo, graças a algumas decisões dos financistas da Consultec, que deram golpe, tramaram um golpe dentro do IPS e assumem o governo pós-64, Roberto Campos, Bulhões, Lucas Lopes, dentre outras, eles fazem mudanças no Código de Mineração, que no final do dia não só impacta a causa original, que era do Hannah Mine, mas olha só quem que tem o nióbio do Brasil hoje, né? É os Moreira Salles. Então você vê, o sequestro é sempre na mão desses. Aí você vai do outro lado, que é o Itaú Unibanco. O patriarca da gênese do Itaú Unibanco, Olavo Egídio de Souza Aranha, Grupo Monteiro Aranha, primo do Oswaldo Aranha, pai da Francisca, que casou com Paulo Setúbal, que aí tem o braço da família Setúbal, e quem dá início à fundação do banco é o Alfredo, que é o filho do Olavo Egídio de Souza Aranha, que foi presidente do PRP, Partido Republicano Paulista, era o partido da bucha, ficou 13 anos na frente do partido, mas, padrão, as pessoas que sequestraram o Brasil comandam o Banco Central e você vê gente defendendo, não, tem que ter um Banco Central autônomo, independente do governo eleito, né? Isso realmente tem. Eles vão seguir todos os interesses da Faria Lima. E o brasileiro médio não consegue compreender isso. O Brasil ele passa por um problema seríssimo de interferência econômica na questão política. Isso deveria ser uma coisa, inclusive, que a gente deveria começar a discutir o quanto antes. Como garantir a independência política do Brasil? Não dá pra gente continuar vivendo num país onde quem tem dinheiro dita as regras da política. Você não precisa nem ser eleito. Você manda e desmanda, bicho, em tudo, de A a Z. E a gente fica nesse eterno ciclo, que a coisa vai indo, 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 vai indo. A gente não sai do lugar, são as mesmas pessoas que mandam e desmandam. A gente acompanha a campanha do Flávio. Flávio lança sua candidatura. Quem são os principais críticos? Exatamente os Faria Limers. A gente teve operação recente, mirando o PCC, onde? Na Faria Lima. Ou o pessoal acha que o crime organizado vendendo bilhões de droga, né, cocaína, importando armas, esse dinheiro você acha que o traficante brasileiro manda um cheque, manda um dinheiro em espécie dentro de um navio para comprar arma, ou passa pelo sistema bancário? E ninguém vê. Ninguém vê. Vá você, youtuber, tia do Zap, jornalista de direita, político de direita, fazer uma coisa errada. O Banco Central te pega em 2 minutos. Vai bater uma laje pra você ver e receber um pix lá, pra você ver. Isso é. E não pague seu imposto. Ah, que o leão te pega. Agora o crime tá aí, rapaz. E vai de um lado e de outro, ninguém pega. Mas confia que realmente, né? Os bancos brasileiros, eles são instituições seríssimas. Mas é legal você falar isso porque eu gosto de sair do macro para ir pro micro, né? Quando você fala em juro, tem um exemplo simples, você nem precisa entender muito de economia para entender. Você tem lá, imagina um cara, não um cara gigante que tem dinheiro sobrando, mas um cara que tem lá o seu dinheirinho, sua poupança ali, que sobra um pouquinho, e o cara fala, pô, vou abrir uma barraquinha de cachorro-quente, vou abrir um negócio. Pô, o cara deixa o dinheiro parado, ele vai ter 15% ao ano. Quando que ele vai ter isso de lucro livre? Porque você tem os impostos, você vai ter o cara lá da região que vai cobrar, porque tem a máfia lá do PCC, você vai ter, né, que nem na praia lá, que os caras apanharam lá, né, então já tem a máfia lá, você vai ter que pagar, aí você vai ter que correr o risco de ser assaltado. Porra, mesmo o cara pequeno, não é só o cara grande, ele não vai abrir o seu negócio, e não abrindo o negócio, ele não vai criar emprego, não vai, é aquele ciclo que a gente vê, e os caras falam como se, não, se baixar o juro vai acabar com o Brasil, e não sei o que, é tão ridículo assim. E só pra falar, ó, foi 28 de dezembro de 1813 que nasceu o Barão de Mauá, e